Fala, João E aí, Paulo. Stefano, boa noite. Tudo Tudo bom, meu bem, meu irmão? amigo? Tudo tranquilo. Tá me ouvindo bem? Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Não sei se é o meu celular. Deixa eu ver Tá me aqui. ouvindo bem, não? Eu acho que deve ser o meu. Deixa eu ver. Acho que ele tá tirando. Eu botei o microfone, eu acho que ele tá tirando o som. Deixa eu só testar aqui. Beleza. Ah, isso mesmo. Sabia que ia dar algum problema. Agora deu certo? Agora deu certo. Botei Ah, o, o- primeira. botei o microfone, mas aí tirou o som. Aí complica a minha vida, Entendi, né? Sem escutar, eu não consigo entendi. conversar, não. É verdade, vira monólogo. Vira monólogo, é verdade. É Boa noite, pessoal verdade. que está entrando. Eu aprendi essa agora, viu, Stefano? A gente vai fazendo um aquecimento aqui para que o pessoal possa entrar. E aí, eu queria que você mandasse para os seus amigos, as pessoas mais próximas, esse danado desse aviãozinho aqui do canto direito. E aí Vou eles fazer vão nesse descobrir que momento. você está fazendo alguma live. E aí Vou eles fazer, naturalmente vão começar a entrar. Boa noite, vou fazer Alícia, agora. Heloísa, Heloísa Cruz, Silvana, Luciana, diretamente dos Estados Unidos. Eu só quero saber muito de gestão, viu, Stefano? Então, Olha aí, com coisa certeza, hoje boa. a live vai ser animada, com certeza. E a gente vai mandando aqui esse aviãozinho para ver se a coisa começa, o pessoal vai entrando e vai vendo que está em live. Deixa eu ver se já mandei para todo mundo aqui. Eu mandei para uma galera boa. Matheus, Tô Matheus fazendo meus Azevedo. encaminhamentos aqui. Então vamos lá. Matheus entrou agora. Fabinho. Também estou acenando aqui para todos. Bom, a gente vai mandando e conversando um pouco, né? Também para não ficar só esperando Rony, todo mundo entrando aí. Bom, a live de hoje, primeiro eu queria comentar um pouco e reforçar a ideia do Juros Talk, né? Por incrível que pareça, já estamos no sétimo, né? A gente começou há pouco tempo e a coisa voou de uma forma tal que hoje já até virou uma rotina, pelo menos, né? Depois de quase não, mais de 2 meses fazendo. E, e assim, até agora todos os eventos foram realmente muito bem vistos, né? A gente teve um público muito bacana em todos eles e eu tenho certeza que esse também vai ter, né? A ideia, Show. já venho falando em outras oportunidades, é que a gente tenha um bate-papo, mais um bate-papo enriquecedor, né? O Albi cantou, tá aqui, grande Stefano, não é verdade? Olha aí. Arthur também, já tem os sons aqui que saudade, meu amigo, irmão. Então, é, todos esses juristóculos, eles têm tido um papel muito importante, né, dentro do projeto do Portal Juristec, de fazer com Sim, que a gente discuta temas, né, relacionados ou afetos à área do direito, mas que tragam conhecimentos outros que a gente não tem no dia a dia, né? Então, a ideia é realmente a gente enriquecer o profissional do direito, o estudante, né? E aquele que tem interesse em entrar no direito, por que não, né? No sentido de trazer para ele essas informações, esses temas, essas discussões, que eu diria que não são discussões da academia, né? Isso eu posso falar com alguma propriedade, porque estou lá, né, como professor, e eu vejo que isso é carente dentro da universidade e é muito importante. Então, o projeto do Juris Talk tem esse objetivo de fazer com que a gente traga essa discussão, faça essa apresentação de temas e de pontos que são importantes para o dia a dia, para quem quer desenvolver uma carreira, né, na área, e que não são debatidos. Né? E o Juristec, o portal Juristec é a mãe disso tudo. Né? Então, já de antemão, né, os que estão aqui, Patrícia, Graciliano Souza, tô vendo aqui, Tereza, né? Tereza, um abraço para Tereza. Nunca mais fui lá no escritório ela, né? Agora ninguém quer mais saber da tá gente devendo um lá. cafezinho. E a ideia é que no portal Juristec a gente tenha esse conhecimento de forma mais densa e isso seja passado, né, para aqueles que se interessem pelo tema, né? Basicamente empreendedorismo, tecnologia e direito, né? Então já Perfeito. também deixo claro que é algo que a gente vem construindo e tem tido
um feedback bem positivo daqueles que estão participando, estão consumindo conteúdo, né? E convido que vocês que estão aqui na live e aqueles que realmente tenham interesse, vocês que estão na live podem convidar outras pessoas a conhecer realmente o portal Juristec. Está muito bacana, está muito bonito, está muito dinâmico com relação a conteúdo, e a tendência é só aumentar, é só realmente a gente conseguir entregar mais conteúdo e mais informação e mais... olha aí, Tereza, né? Essa promessa eu sei já, né? Qualquer dia Então, assim, a ideia é que a gente consiga entregar um conteúdo de qualidade, fazendo com que a gente ganhe, todos que estão envolvidos ganhem com relação a isso, né? Em termos de conhecimento, em termos de participação desse mercado, que eu acho que é muito interessante, que é o mercado jurídico, né? Então, assim, esse é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira convocação que eu faço. Depois, queria agradecer muito, Stefano, né? Eu sei que todo dia para ele, como para a gente, é corrido, e esse horário a gente está disponível para falar um pouco, para conversar um pouco, isso é muito bacana, né? Então, agradecer demais a participação, a oportunidade que ele nos dá de transmitir um pouco do conhecimento que ele tem, né? Isso eu posso atestar bem, né? Porque eu digo que a Melo, ela tinha um papel antes e agora é um papel, ela tem uma função e um papel depois da consultoria que foi feita por Stefano. Então, a ideia é que realmente ele consiga transmitir aquilo que ele vem fazendo já no dia a dia dele como profissional, né, que é competente, tem toda uma carga de conhecimento que faz realmente impactar muito na carreira, na transformação dos negócios, e isso faz com que ele tenha assim, esse papel de parceiro, né, da Melo Advogados, e é hoje também parceiro do portal Juristec, com esse conhecimento que ele tem na parte de gestão, né? Stefano, para quem não conhece, então alguns que estão aqui não são fãs dele, mas vão se tornar, ele é sócio-diretor da Escopo, e por sinal fez uma mudança recente de marca, que ficou maravilhosa, né? Depois vocês Obrigado. procuram lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, ficou muito bacana a marca, né? Uma marca nova, com um cara novo, com uma ideia nova, e ele também é diretor de negócio da CDL Jovem, né? Ele se diz jovem, né? Então é o mais importante, é o que eu faço hoje, né? Eu já não sou mais É o tão jovem, coração jovem, é o coração jovem. eu me digo jovem porque depois a gente vai mudando, né? Além disso, é um faixa marrom de jiu-jitsu casca grossa que bota para quebrar Mais ou mesmo. menos. E está aqui para nos apresentar algumas dicas com relação à gestão, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito a carreira de vocês. Então, Stefano, muito obrigado, e vamos esperar que a gente consiga, nesse dia, transmitir um conhecimento bacana. Vamos embora, João. Primeiramente, parabéns pelo projeto, tá? Você, como sempre, vanguardista na advocacia, com projetos que fogem um pouquinho do contexto mais trivial, né, da área jurídica. E assim, um cara que também você é um cliente da gente de um tempo já, um cara que eu tenho um carinho grande, então toda vez que você me chamar, falar igual um amigo meu hoje. Não é convite, não, é intimação, é diferente. Intimação. E aí a gente tá aqui para somar, tá? Obrigado pelas palavras aí. Fala um pouquinho sobre mim. Eu me chamo Stefano, tá? Stefano Antunes. Eu sou psicólogo de formação pela Federal, mas aí desde a época da graduação eu fui migrando para áreas de comportamento organizacional. Então, minha formação ela é meio maluca, e aí, no ponto de vista de ser muito heterogênea. Então, eu fui fazer mestrado na área de engenharia de produção, fui fazer MBA em gestão, e hoje estou fazendo uma certificação chamada Black Belt Lean Six Sigma, que é de melhoria estatística de processo. Então, por aí você imagina por onde eu já passei. Eu acho que isso é importante. A gente está falando de carreira, e carreira se constrói, né? Carreira, a gente vai bater um papo já sobre isso. E eu sempre procurei beber de fontes distintas, né? Procurar realmente outros caminhos que não fossem os caminhos mais tradicionais, né? Da psicologia clássica, etc. E, enfim, entrei nessa área de negócios, né? Hoje estou diretor, né? A gente fala que a gente está diretor, porque é uma cadeira passageira que a gente tem na CDL Jovem, e a ideia realmente da gente lá, a minha diretoria é uma diretoria de negócios, onde eu procuro trazer benefícios para o associado, fazer com que o associado da gente
que nós somos a maior CDL jovem do Brasil, ela consiga fazer com que o associado feche negócios, né, otimize esse ecossistema dele internamente. Na Scopo, a Scopo ela foi fundada em 2014, né? E a gente já vem atuando aí com 300 e poucos clientes desde dessa data. Hoje a gente tem em torno de 19 projetos ativos, fora a demanda de recrutamento e seleção que a gente trabalha também. Então a Scopo ela tem a ideia, a gente tem como protagonismo nosso de propósito que a gente consiga melhorar os negócios onde a gente está inserido. Então, a gente procura, através da gestão de pessoas e de processos e de temáticas transversais também, fazer com que as empresas tornem-se mais produtivas, mais eficientes, né, com que as pessoas trabalhem menos e melhor. A ideia sempre é essa, com mais folga, trazendo ferramentas de gestão, trazendo board de indicadores de desempenho, trazendo processos mais alinhados e fazendo com que as empresas tornem-se mais eficientes, né, que elas consigam atender melhor os clientes delas, que elas tenham processos mais alinhados à necessidade que o cliente demanda, seja ele interno ou externo. Então, a gente já tem capilaridade hoje em 6 estados da federação. A gente hoje tem projeto ativo em Natal, Mossoró e João Pessoa. Então, a gente vem batalhando aí, tudo com uma pegada de um crescimento muito sustentável, de forma que a gente consiga manter bem a nossa essência, de forma que a gente consiga trabalhar bem com qualidade. Tá? Nunca somente com quantidade. A gente cresce de uma forma que a gente pode crescer, mas sempre tendo um atendimento de qualidade, tendo o tecnicismo, né? Essa questão do cientificismo da consultoria, da ciência que permeia essa atividade de consultoria, como sendo um dos carros-chefes da gente. Tá? Você tem experiência de consumo com a gente e espero que você esteja feliz com os trabalhos que a gente vem fazendo no decorrer do tempo. Com certeza, Stefano. Então, assim, eu acho que esse tema, na realidade, ele veio na minha, vamos dizer assim, na minha vida a partir de uma percepção de dor, né? Então, você sai da universidade, você, de repente, é advogado, beleza. Então, você está no mercado, você começa a desempenhar seu papel, aquilo que você aprendeu a fazer, e aí você diz assim, bom, eu preciso agora de uma secretária. E aí você contrata uma secretária. E aí depois você diz, não, mas agora eu tenho que ter um estagiário. E aí você contrata um estagiário. E de repente você contrata mais uma pessoa, depois mais uma pessoa, ou independentemente da contratação, você começa a perceber que você tem clientes, você tem uma imagem, você tem uma marca, você tem uma série de coisas, e de repente você pensa, bom, o que é que eu faço com isso, né? Como é que eu faço a gestão do meu time, a gestão do meu tempo, a gestão da minha marca, a gestão... E aí esse tema vem, ele bate na sua lateral, vamos dizer assim, do seu navio, né, do seu avião que você está querendo decolar como profissional. E aí você, bom, eu vou ter que correr atrás. Eu primeiro entender o que danado é gestão, como é que se fala em gestão, o que é quem fala em gestão. Vamos procurar saber quais são as técnicas que se usa de gestão, porque isso vai impactar no meu dia a dia. Então, é algo que, no meu caso, por exemplo, né, e eu passo isso para os meus alunos e eu coloco nessa live, você aprende apanhando. Né? Aí, quando você apanha, aí você diz, não, isso aqui é importante. Isso é importante, porque isso vai fazer a diferença. Né? Gestão do time, gestão de tempo, como eu disse, como gestão de carreira. Tudo isso tem planejamentos, né? Coisas que a gente vê no dia a dia, que impactam no seu dia a dia, mas que você não tem um conhecimento prévio. Né? Então, eu falo isso bem claramente, eu tinha um conhecimento de algum material de leitura que eu fiz sobre liderança, sobre perspectiva de gestão de tempo, sobre algumas outras coisas, mas a consultoria veio com esse objetivo de consolidar esse conhecimento e dizer, ó, a aplicação dele é dessa forma. E eu posso atestar realmente, como já foi colocado, que muda radicalmente a forma com que as coisas funcionam, né? Ou seja, é algo que é como se abrisse um universo novo para você dentro da perspectiva. Mas eu não vou falar muito, não. A ideia é que você fale. Então, assim, só uma observação sobre gestão. Eu sempre falo, tem gente que fala, eu odeio gestão. Aí eu sempre falo, ou você vai aprender pelo amor, ou você vai aprender pela dor, né? Porque assim, gestão é um conceito que se aplica aos mais diversas esferas da nossa vida. Então eu faço gestão da minha casa,
eu Deixa eu, faço gestão. deixa eu perguntar. Aí essa é a primeira pergunta, né? Eu não posso, Tá, você não pode tirar o meu papel aqui. A gente tem que fazer um combinado. Lembra disso, né? A pergunta é exatamente essa: o que seria gestão de carreira? O que seria gestão de carreira? E como ela pode impactar nesse processo de construção de um profissional que quer ter sucesso? Ou seja, a ideia é que ele vá ter sucesso a partir desse ferramental que ele tem. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho do que é gestão e como funciona isso. Aí você retoma o raciocínio. beleza. Se a gente pegar conceitualmente falando, existem várias definições sobre gestão. Eu trago uma híbrida que eu falo que gestão um encadeamento de processos que te levam a um objetivo específico, a algum local que você queira chegar. Então, se eu sempre faço a metáfora de uma viagem. Se eu for daqui para João Pessoa, de Natal a João Pessoa, por exemplo, eu posso ir com meu carro com pneu calibrado, eu posso ir num horário que não tem muito trânsito, eu posso ir sabendo a rota e eu posso pela rota certa, eu posso ir com controle de velocidade para que eu não me exceda. Então, eu vou ter uma série de parâmetros que vão fazer com que eu saia de insegurança, chegue em segurança da forma que eu preciso. Eu também posso ir por Mossoró? Posso, eu chego, vai demorar um pouco mais. Eu posso ir com carro na reserva? Posso. Eu posso ir com algum problema no meu veículo? Também posso. A diferença da gestão é o que são os parâmetros e os fatores, os elementos que vai conduzir você a chegar naquele local de uma forma mais tranquila possível e dentro dos objetivos que você quer. Então, eu sempre falo, estava falando anteriormente, ninguém foge de gestão, seja de gestão de carreira, seja de gestão de vida pessoal, seja de gestão de imagem, seja de gestão de um negócio, por mais que você não seja uma PJ, uma pessoa jurídica, mas você representa uma marca. Você pode ser um intraempreendedor, ou seja, você trabalhar especificamente com gestão da sua marca enquanto gestor, sendo CLT de uma empresa. Então, eu sempre falo, a gente, de uma forma geral, o brasileiro, ele estuda muito na educação básica, muito pouco sobre planejamento, né? A gente não vê muito isso. A gente tem uma educação muito bancária, né? De receber conteúdo e de assimilar esses conteúdos de decoreba na época de ensino fundamental, ensino médio, etc. Quiçá a gente planejar a nossa vida, né? Que aí a pessoa que planeja a vida, que ela planeja a carreira, ela é tida como uma pessoa maluca, né? Pô, o cara é muito metódico e fica um rótulo negativo. Então, pô, o rapaz fulano é muito amarrado, ele planeja a finança dele. Não, ele só quer ter uma verba, por exemplo, uma grana, para conseguir investir em outra coisa, realizar alguns sonhos. E na carreira, João, eu entendo que funciona de uma forma muito semelhante. Se eu não sei aonde eu quero chegar daqui a 5, 10 infrações de tempo, eu não consigo entender onde é que eu devo investir, quais são as prioridades que eu devo ter, quais são os objetivos e os ganhos que eu vou ter pelo caminho, potenciais percalços que eu vou ter. Então, repito, a gente, até pelo sistema de educação da gente, né, pelas políticas, a gente cai numa universidade muito, muito novo, né? A gente cai com 17 anos, que a gente não sabe, na verdade, pouquíssimo sobre a vida. E a gente já é encorajado a tomar uma decisão sobre uma graduação que a gente venha a fazer, e algo que a gente talvez perpetue para a nossa vida inteira. E aí, dentro da universidade, que talvez fosse o momento de a gente já tendo esse pequeno filtro, a gente entender para onde eu vou caminhar dentro da minha profissão, a gente também não é subsidiado de nenhum conteúdo sobre isso. Então, eu diria que gestão de carreira, em síntese, é você saber onde você quer chegar, né? A gente não tem como planejar de longo prazo, as mudanças são muito, muito fortes, cada vez mais pujantes hoje em dia, mas a gente traçar cenários de onde eu pretendo chegar enquanto profissional, né? E que eu consiga investir tempo, recurso, expectativa em locais e em demandas que vai me trazer aquele retorno. E eu não estou falando de retorno financeiro. Tem gente que fala, eu quero estudar para trabalhar aqui 6 horas por dia e ter um salário não tão alto, digamos assim, uma remuneração não tão alta. Tá errado? Não tá errado. Isso é gestão para essa pessoa, né? É o que ela quer como objetivo de vida dela e ela vai batalhar para chegar nesse patamar. Então, acho que gestão são concatenações, são somas, são processos e ações que nos levam de um local que a gente está hoje para um local que a gente pretende chegar no futuro. Beleza.
na sua fala, eu penso que é interessante e esse pano de fundo é muito marcante, né? A gente acha que às vezes é aleatório, mas é muito marcante. A gente tem a filosofia, que eu sou fã, mas é uma filosofia perigosa, do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vamos lá, deixa a vida me levar, que aí eu vou para onde ela me levar, né? Isso. E essa filosofia, em alguma medida, né, ela robustece, né, um elemento do brasileiro que é um elemento bom, né, não vou dizer que é bom, que é ruim, né, na realidade é muito bom e é inclusive reconhecido mundialmente, que é o elemento da criatividade, né. Então como a gente não planeja, né, as coisas aparecem, de repente a coisa chega na sua frente e isso é um elemento natural da vida, né, o ciclo da vida é esse, a gente tem que se virar, né? E aí, para se virar, a gente cria, a gente inventa, a gente dá o jeito, né? Não, eu dou um jeito aqui. Sendo que, do ponto de vista de resultado, né? Como você bem colocou, né? Isso é preocupante, porque se você não tem um planejamento, né? Aí você fica perdido no meio do caminho, ou seja, você não tem aquela força motriz de direcionamento, né? O planejamento, né, mais do que tudo, mesmo que você não consiga prever todos os elementos, é o direcionamento do barco, né? Para onde esse barco vai na minha carreira, na minha vida, né? Então, é algo realmente muito, muito importante. E da perspectiva da formação, isso realmente aí entra num... Eu faço até um convite, né? A ideia não é que a gente fale hoje disso, mas a ideia é que em outras lives a gente trabalha a parte da educação, né? De uma forma que a gente consiga discutir isso com mais profundidade, né? Um tema muito Uhum. atrativo, né? Porque a gente tem uma educação que você botou, que eu achei interessante, uma educação bancária, né? Então, essa Isso. educação bancária, eu não conhecia o termo, mas é mais basicamente isso. Mas me diga uma coisa, Stefano, agradecendo primeiro quem está entrando, né? Aí eu vou Flávia, Denis Pessoa, Júnior, Arthur Mesquita, Amanda Coimbra, de José, meu amigo de José, tá parabenizando aqui, o cara, gente finíssima, Caterine Carvalho, Cíntia e Ana Martins. Veja, como é que eu faço isso? Ou seja, aí vem agora eu entendi, eu preciso entender o que é gestão, eu sei que isso tem um impacto, né? E aí isso talvez seja o grande trunfo, vamos dizer assim, da gestão, ou seja, a ideia de que ela entrega resultado, quando você realmente cria a cultura e o hábito de planejar e de se policiar e de criar uma racionalidade na construção das coisas, ela tem um resultado, mas como é que eu construo essa gestão, uma gestão de uma carreira eficiente? Perfeito. Não existe gestão sem meta, tá? Então, isso é um karma que eu tenho, digamos que de vida, e lá na consultoria a gente também bate muito nesse sentido. As pessoas têm costume, né, de final de ano, 31 de dezembro, fazer as metas, né, para o outro ano. E aí, não só elencar metas, mas também criar ação de tração para que a gente consiga, de fato, chegar, né, e atingir essas metas. Então, o primeiro ponto que eu digo é a gente elencar metas. Eu acho que a gente pode trabalhar com metas anuais para a nossa carreira, que seria um ciclo interessante. Então, o que é que eu pretendo almejar naquele ano? Eu quero iniciar uma nova pós? Eu quero aprender algo novo que eu não sei? Então, a minha ideia esse ano, Stefano, era começar a estudar no segundo semestre, programação, que é algo que eu não sei, não é da minha área, mas eu tenho essa ideia. Então, buscar algo novo também. Meta de troca de emprego, de abertura de um novo empreendimento, de abertura de uma nova empresa. Meta de você fazer algum tipo de intercâmbio cultural para conhecer Enfim, a gente parte do princípio que, dentro da perspectiva de carreira, a gente pode trabalhar com o que a gente chama de chá de competências, né? Que é conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento é saber. Então, eu vou buscar uma nova pós-graduação, eu vou fazer uma certificação, enfim, é o saber em si, é o conhecimento. Habilidade é o saber fazer, é o conhecimento aplicado, é o hands-on, tá? E a atitude é o saber ser. Então, também aí entra mudanças comportamentais, né? Amadurecimento de algumas competências, isso é muito importante. Dentro do processo de construção de meta, eu sempre falo, meta de sarrafo alto, ela é crucial. Porque metas que não são desafiadoras, a gente tende ou a subjugá-las,
ou a gente atingir muito facilmente. E aí, quando a gente tem sequência de metas não desafiadoras, a gente vai ter um ciclo aí, digamos, de 5 anos que a gente vai evoluir muito pouco. Então, eu não estou dizendo para a gente ter uma meta inatingível, porque isso aí também é o outro lado da moeda negativo, que a gente não consegue performar com qualidade. A gente partindo do princípio SMART, né, da meta, que a meta tem que ser específica, mensurável, né, numérica, atingível, uma meta que eu consiga atingir, relevante, tem que ser algo que seja, enfim, que tenha sentido para mim e temporizável. E aí muitas pessoas discutem e confundem o conceito de objetivo e de meta, né? Então o cara entra, tá final de ano, aquela comilança de Natal e fala, ó, eu vou ter que abaixar de peso ano que vem, eu vou ter que diminuir peso, tá? E aí você não fala, diminuir peso em quanto tempo e quanto de peso fazer. Para a carreira a mesma coisa, ah, não, eu preciso fazer uma pós-graduação, tá? Quando você vai começar? Coloca aí no seu bloco de notas, ou no seu papelzinho, ou no seu caderninho, na sua agenda, e aí cada um dos profissionais, das pessoas, tem uma forma diferente de gerenciar isso. Tem gente que gosta, não, eu gosto do caderno, da caneta mesmo, da biquezinha escrevendo, e tem gente que já gosta de trabalhar com Google Agenda, com outras plataformas, com Trello, por exemplo. Mas escreve aí, coloca no papel quais são suas metas e como é que você faz, quais são os meios pelos quais você pretende atingi-las. E faça isso acontecer. Tem um artigo da Harvard Business Review, eu li esse artigo tem coisa de uns 6 anos já, que ele fala mais ou menos assim, que o mundo ele é dos executores, que de um tempo para cá, com o advento do planejamento estratégico, etc., falou-se muito em planejamento. E o artigo, em suma, ele fala que planejamento, qualquer projeto cabe, qualquer Excel cabe, qualquer papel cabe. Agora, executar na prática, com gente, com a gente tem problemas no nosso dia a dia, falando de carreira, a gente tem família, então, assim, parar um tempo, parar um final de semana, abdicar de algumas coisas para a gente atingir o nosso conteúdo, o nosso objetivo, as nossas metas, é muito complicado. Então, criar metas, tá? Criar metas que sejam factíveis e atingíveis. E dois, sentar a bunda na cadeira e fazer com que as metas de fato tornem-se, enfim, virem realidade. Né? Porque a gente vai chegar com aquela percepção no final do ano e, meu Deus do céu, tudo que eu tinha planejado eu não consegui. Reveja as metas todos os meses. Então, pô, será que a gente chama isso na área de gestão de forecast, né? Você está revisando metas, fazer pequenos ajustes. Então, será que o que eu dimensionei lá em janeiro, em junho, quanto eu consegui atingir? E vá matando, né? Passo a passo essas conquistas de forma que você consiga realmente, no final do ano, atingir um quantitativo legal do que você orçou, do que você estimou para o teu ano, né? Do ponto de vista de carreira. Entendi. Eu gostei muito dessa diferenciação. Eu acho que é um elemento fundamental dentro da perspectiva do negócio, né? A diferenciação entre meta e objetivo. Eu queria que você reforçasse isso, que eu acho que a grande questão, na realidade, é que você bota algumas vezes o objetivo, o desejo, o sonho, né? Como se fosse meta, né? E aí ela fica fluida, fica vaga, né? Sem esses elementos do smart, né? Também, também Isso. gostei disso. Eu queria que você reforçasse essa ideia, porque de fato é algo que a gente muitas vezes tem de dificuldade quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, né? Perfeito. Quando a gente fala de objetivo, eu não estou quantificando nem temporizando nada, tá? Então, se eu falo, eu quero fazer uma pós-graduação, eu estou falando de um objetivo, de um sonho, né? Então, eu pretendo me qualificar. Beleza, isso é um sonho, isso não é quantificado, isso não é quantificável, isso não é temporizável, enfim. Os dois elementos primordiais na meta Smart é a gente ter tempo e quantificação. Então, eu quero me qualificar, objetivo. Eu quero concluir uma pós-graduação em 12 meses, meta. Eu tenho tempo, né, 12 meses e uma pós-graduação. Então, eu quero me desenvolver, um objetivo. Eu vou participar de 12 congressos durante o ano. Meta. Então, o princípio SMART, são algumas abreviações, né, de específico, mensurável, atingível, relevante e temporizável. E a brincadeira legal, porque SMART é esperto, né, inteligente em inglês. Então, ficou que esse objetivo, ele não fica donkey, ele fica smart, né? Entendi. Não, muito massa. E aí me diga uma coisa, esse processo ele tem um elemento
vamos dizer assim, profundo, né? Porque também é uma coisa que as pessoas, em certa medida, dispensam, né? Essa perspectiva de profundidade, vamos dizer assim, do que você quer, né? Porque às vezes você tem um desejo transitório e aí você transforma eventualmente em meta, mas você não tem profundidade. Talvez aí eu queria escutar também um pouco essa construção do que seria como eu posso construir essas metas, né? Como é que seria esse processo, vamos dizer assim, de construção das metas para que as pessoas possam realmente aproveitar, né, e colocar isso Uhum. no papel. E se isso tem a ver também com, aí eu queria, não sei se tem correlação, mas que tem a ver com alguma perspectiva de propósito, ou seja, de algo mais filosófico, mais profundo, né? Sim, Antes de você responder, eu queria agradecer as pessoas também que estão aqui, né? Marline, Ana Carolina, Eliezer, Pablo, Marcelo Freire, Cláudia, Júnior, Itácio, professor Itácio, Álvaro, nosso parceiro lá também, Clara, João Alberto, Bruna, muita gente mesmo participando da nossa live. O pessoal tá aqui parabenizando e gostando. Então, me coisa diga aí, boa. essa questão do propósito e da construção disso aí. Como é que eu produziria isso, por exemplo, associando a uma carreira eficiente? Perfeito. Só um passo atrás ainda. Você perguntou sobre como dar prosseguimento, né? Fazer com que essas metas que foram traçadas lá em dezembro, por exemplo, no dia 31, né? Naquela hora que a gente está refletindo, pulando as ondinhas, etc. Como é que a gente faz com que isso continue? Eu diria o seguinte. Primeiramente, o brasileiro ele é muito bom de iniciativa e ele é muito ruim de acabativa. Eu sempre brinco com esse jargão. Verdade. Então, ser consistente, João, ao meu ver, é muito mais importante do que ser motivado. Eu não sei se você concorda comigo. Sem dúvida. Consistência sou eu acordar todos os dias, passar por cima de intempéries que a gente tem, de problemas, e a gente conseguir, de fato, atingir nossos objetivos. Metas, elas podem e elas devem ser revisitadas de tempos em tempos. Isso não é um argumento para que a gente abandone nossas metas. Então, para que a gente consiga construir objetivos e metas que façam sentido, eu acho primeiramente importante que a gente reflita na construção da meta Perfeito. dentro de uma perspectiva de tempo. Então, eu não vou chegar no dia 31, a gente está brincando aqui com a virada de ano, não vou chegar no dia 31 da minha cabeça e vou, em meia hora que elencar a meta. Reflete um pouquinho, e aí a gente já transversaliza um pouquinho também com essa fala do propósito, tá? Essa questão do propósito é algo que está sendo muito falado, né? Um termo que ficou muito nobre na área de gestão aí no mundo dos negócios de um tempo. E eu creio muito nele. Eu não acredito muito na perspectiva piegas do propósito que é colocado, né? Como as pessoas, por vezes, mudam um pouquinho o foco. Propósito é você trabalhar com o que você gosta e com que aquele trabalho leve você para alguns ganhos e para alguns benefícios que você queira ter na sua vida. Então, por exemplo, se o meu propósito é trabalhar desenvolvendo pessoas e eu também tenho um propósito de ter algumas aquisições na minha vida, trabalhar em um local que não me gere um retorno financeiro que eu almejo, talvez não me gere perpetuação. Então, é sempre interessante que a gente compreenda o que nos move, né? Isso aí eu acho que é vital. Então, eu sempre falo, o que nos move, se a gente trabalha o que nos move, não vai deixar de cansar. A gente vai cansar do mesmo jeito, nós não somos máquinas. Mas é um cansaço produtivo com a sensação de querer mais no outro dia. É tipo o treino do jiu-jitsu, que você sabe muito bem, que a Aham, gente está morto, aham. cansado, mas no outro dia você quer mais. A ideia é minimamente essa. Então, eu acho que essa questão da consistência é algo que a gente tem que trabalhar de uma forma muito forte. Né? A gente, repito, muito bom de iniciativa e muito ruim de acabativa. A gente começa e termina, e enfim. Os exemplos mais clássicos são quando a pessoa fala que quer mudar de vida, de estilo de vida, de qualidade de vida. Né? Então, o cara acorda no primeiro dia super motivado. O segundo dia, nem tão motivado. E lá para o quarto, quinto dia, você tem que ir sem motivação. Você tem que ir porque você tem que ser consistente e Perfeito. tem que entrar num hábito. Né? Quando entra num hábito, a gente entra num ciclo automatizado. Então, eu entendo que
Metas, elas podem ser revistas de tempos em tempos. Não só elas podem, mas também elas precisam ser revistas de tempos em tempos. Hoje em dia, metodologia de gestão de meta trabalha com ciclos trimestrais, que são os famosos OKRs, né, que a gente vê implantado aí no Google e etc. Então, não que a gente não possa mudar, a gente deve mudar, mas se for mudar, mude entendendo por que você está mudando e o que é que aquilo vai impactar na prática do seu propósito. Então, não é mudar porque você desistiu, não é mudar porque está difícil demais. É mudar porque você viu uma outra conjuntura, porque você imagina que é importante mudar naquele momento, e você entende que aquelas novas metas vão fazer você atingir o seu propósito de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais pujante, de uma forma mais plena do que aquelas em outrora. Então, repito, o ser humano ele tende a dizer, não, eu vou cancelar a meta aqui, e a gente coloca na nossa mente uma falácia de que eu estou cancelando a meta porque uma outra meta é melhor para mim, mas na verdade não é. É porque a meta eu não vou conseguir atingir. E é muito mais fácil mudar a regra do jogo do que propriamente eu seguir na regra difícil, né? Mas o que a gente sabe que o que vai fazer o resultado acontecer é trabalho, né? É a gente realmente cair em campo, seja trabalho de estudo, trabalho de construção, trabalho de reflexão. E eu digo, mudar meta, repensar metas é importante, desde que a gente não altere aquele fim do túnel que a gente quer chegar. Eu acho assim que uma que eu venho acompanhando, né, construções de metas e objetivos, eu visualizo muito e tenho acompanhado isso muito de perto aqui em casa, a construção de metas de correr, por exemplo. Eu acho que é muito bacana porque ela é muito mensurável, tem uma evolução muito clara, né? A ideia de, eu quero correr. E aí você, poxa, mas até onde eu posso chegar, né? E você vê ter pessoas que eu acompanho, vejo, que conseguem resultados e coisas que não estão no gibi, né? Assim, você imagina e começa correndo 100 metros e não aguentando, e daqui a pouco está correndo 42 quilômetros, às vezes um Ironman e tal, porque a meta foi sendo diariamente construída, né? A consistência da meta, né? A gente que está há muito tempo aí no jiu-jitsu sabe que o graduado é aquele que não desistiu, né? Ou seja, aquele que apanhou, mas uma hora ele diz, não, agora está apanhando menos e começa a avançar no processo, né? Então, é muito bacana isso. Eu acho que a ideia e a mistura com essa ideia de propósito talvez seja essa essência, né, que você colocou, não tão piegas, mas a ideia de que você tem algo mais a longo prazo para construir é muito bacana. Eu queria também entender, e aí é um ponto, o que é mais comum de erro que deve você evitar dentro dessa perspectiva de gestão de carreira, né? Ou seja, o que é que a gente tem no dia a dia como aqueles elementos que vão impactar negativamente nesse processo, né? O que é que você tem aí já de alguma dica, algum mapa que a gente tem que evitar? Quando a gente vê isso, opa, sinal vermelho, a gente tem que mudar e tem que pensar que isso muitas vezes um obstáculo que a gente precisa vencer. Entendi. Compreendendo que a nossa carreira, a gente representa só um uma... pouquinho antes, eu queria agradecer quem está entrando, porque realmente entrou muita gente aqui. Pablo, Ana Leila, Thales, nosso amigo Thales está aqui, a turma de primeira, Diogo Pignatário, meu amigo, tá me devendo também uma live, daqui a pouco eu vou cobrar essa live, Diogo, ele vai estar conosco aqui também. Pablo, Nilson, Flanelson, Lísia, Carolina e Marcelo. Então, vamos lá. Turma boa aí. Vamos lá. Entendendo que a gente pode metaforizar a nossa ideia de que nossa carreira ela se assemelha a uma construção de uma marca, digamos assim, na verdade é isso mesmo, a gente tem que pensar dessa forma. Eu vou fazer um percurso dos maiores erros que as empresas possuem e profissionais, consequentemente, no planejamento estratégico delas. Primeiramente, é não compreender a sua essência. E aí a gente vai fazer aquele vínculo com um propósito. Não compreender onde é que eu pretendo chegar. Eu conheço pessoas muito bem remuneradas, estáveis, muitas vezes financeiramente, estáveis do ponto de vista de carreira, concursadas e tal, que o cara passa 30 anos trabalhando de forma infeliz. E aí eu tenho aquela brincadeira dos colchões ortobon, né, que ele fala que a gente passa um terço da nossa vida dormindo sobre a cama, então tem que ter um bom colchão. E o outro terço é trabalhando, né? Eu diria até um pouco mais que um terço, porque como as questões
previdenciárias estão se estendendo um pouco mais, né? Eu imagino, por exemplo, que a nossa geração não venha a se aposentar de uma forma formal, de um modelo formal de aposentadoria, enfim, não vejo isso, acho que é algo mais diferente. Então, primeiramente, não compreender onde eu pretendo chegar. Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho me serve. Não sei se você concorda, né? Então, qualquer canto que eu Verdade. for, é síndrome de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então, é o primeiro passo. Segundo passo é não compreender qual é o caminho mais, eu não diria fácil, mas qual é o caminho que tem mais lógica para a gente chegar nesse nosso objetivo. Então, se eu quero, sei lá, abrir uma empresa, qual o caminho mais correto? Se eu tenho na minha carreira a ideia de empreender, o que é que eu preciso fazer para chegar lá? Se eu tenho na minha mente a ideia de me tornar um executivo, qual o caminho que eu quero para chegar lá? Se eu tenho na minha mente a ideia de me tornar um servidor público, é compreender qual o caminho para chegar lá. Então, a gente compreender e a gente traçar rotas aí, da onde Google Maps. O terceiro passo, perdão, é a gente ir trabalhando aos poucos cada uma das metas, né, desse caminho. A gente entendendo que é um caminho de Ironman aí, o Ironman é o cara, se ele for pensar na corrida em si, ele não termina a natação. Então eu preciso pensar quilômetro km a km, prova a prova, momento a momento, para que eu consiga de fato chegar lá e que eu vá mudando de estratégia. O esporte ele ensina muito nesse sentido, ao meu ver, tá? Que eu vá mudando de estratégia mediante as intercorrências que acontecem, enfim. E aí eu vou ajustando essas metas continuamente e, consequentemente, eu vou ajustando meu plano de voo. Imagina um comandante de avião que ele não tivesse a perspicácia de subir na hora certa, descer na hora certa, né? Certamente ele teria algum problema, alguma intercorrência no voo dele. Então é fazer esses ajustes sempre olhando para trás, sempre olhando se esse ajuste que eu estou fazendo, ele tá me permitindo a concretização e a prática desse propósito, dessa essência que eu tenho anteriormente. E aí, repito, nesse sentido, nada é errado e nada é correto. Tudo é questão de prioridade e do que você acredita para a sua vida. Partindo do princípio que o ser humano é singular, existem crenças, existem propósitos de vida de cada um. Então, eu estava falando justamente um dia desse com um cliente nosso sobre isso, que aquele cara que largou tudo para morar em Pipa, numa vida mais tranquila, aquele cara ele tem razão. E aquele cara que vendeu a alma dele para o negócio dele, ele também tem razão. Então ninguém está correto e ninguém está errado. São razões distintas que não se vão, nunca irão se encontrar, nunca vai ter um consenso de quem está correto sobre isso. Na verdade, os dois estão corretos, eu diria. Então, revisitando esses conceitos do planejamento estratégico, é trabalhar essência, trabalhar missão, trabalhar você desenhar você como uma marca, né? Quem é você? O que é que você contribui para o mercado? O que é que você contribui para os seus clientes? A sua missão. O que é que João Paulo, o que é que a Juristec ela tem de contribuição especificamente para o mercado? Visão onde eu quero chegar e valores que são os meus pelos quais eu quero chegar. Poucas pessoas fazem um planejamento estratégico de vida e de carreira. E é muito lógico a gente fazer nesse sentido, porque até que se prova o contrário, a gente só tem uma vida, né? A gente está aqui para aproveitar e usufruir do que tem de bom e passar pelos percalços também. Decidir o rumo que eu quero chegar, cria a meta para ir verificando se esse rumo está dentro do orçado, do alinhado, do que a gente de fato estava percebendo. E sempre que for necessário, sempre que a nossa vida vá nos trazendo possibilidades de mudança ou que a gente passe a acreditar em outra coisa, mude, né? Não se agarre com aquela verdade absoluta, tente outras coisas, estude coisas novas, faça coisas diferentes de tempos em tempos, para que a gente gere plasticidade neural, né? É importante que o nosso cérebro faça outras conexões também. Então, eu diria que o mesmo erro de um profissional na gestão de carreira é o mesmo erro que um gestor tem quando ele planeja errado o negócio dele, ou o setor dele, ou algo relativamente do mundo dos negócios. Entendi. Mas assim, na essência a gente tem hoje, então, um erro muito comum que é a ausência de planejamento, né? Vamos dizer assim, o profissional médio brasileiro, né, é aquele que não planeja, né? Ele vive um dia após o outro dentro da perspectiva do Zeca Pagodinho, né? A vida levando
e ele sem metas, sem objetivo, sem metas, sem objetivos, sem metas, consequentemente, né? Porque é um dependente do outro, e o crescimento às vezes vem de forma vegetativa, ocasional, por sorte, né? Em alguma medida, né? Sem essa perspectiva clara, né? Eu queria que você, para a gente ir encaminhando para o final, desse aí nessas últimas palavras a ideia do que é que você acha que, dentro da perspectiva então de gestão, o que é que você acha que a gente pode trazer como elemento imprescindível, vamos dizer assim, agora os erros e os elementos imprescindíveis nessa construção da carreira, o que é que seria, na sua visão, dentro daquilo que você já colocou, imprescindível para o profissional, dentro da perspectiva de carreira, ter, para que a gestão dele possa ser considerada uma gestão de sucesso? Perfeito. Eu diria que seria um somatório de planejamento e execução, né? A gente tem que ter essas duas bases muito fortes. Planejar com qualidade é muito importante. Planejar a nossa vida, a nossa carreira também é muito importante. A gente não deixar se levar por tentações que surgem por vezes, né? Que faça com que a gente saia do nosso foco. Eu vi uma vez essa questão da perspectiva do Zeca Pagodinho, que a gente está brincando aqui, João. Gente falando, eu não vou juntar dinheiro, por exemplo, falando de finanças pessoais, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E aí, Tiago Nigro, ele fala um negócio muito legal, ele fala, cara, estatisticamente, a sua chance de estar vivo amanhã é maior do que a sua chance de estar morto. Tá bom. Né? Justamente. Então, assim, teoricamente, se você perpetua essa estatística, você tem que ter uma grana guardada para se tiver algum problema financeiro. Então, muitas vezes a gente cai em tentações na nossa carreira, né? Ou a gente termina por questões naturais saindo do nosso foco. E qualquer desalinhamento desse mais tangenciado do nosso plano de voo, isso faz com que a gente aloque recurso e tempo no canto errado. Então, a gente manter o nosso foco, a gente manter a nossa pegada é muito importante. O que é que eu faço o que é que eu e o Stefano faço para conseguir atingir alguns objetivos meus de qualificação, de estudo, de ganho de conteúdo, nesse sentido? Primeiramente, eu crio tarefas. Então, eu estou fazendo uma certificação do Black Belt, e durante todo o curso, eu parava durante 3 horas da minha semana. Então, eu bloqueei a minha agenda numa data mais específica, durante 3 horas da minha semana para estudar. Então, assim, Stefano, não, isso é como se fosse uma reunião, Stefano, com a certificadora, estudando. E agora eu estou fazendo o projeto que está tirando meu juízo, o resto, né, do que eu tenho. E assim, eu fiz a mesma coisa para a execução do projeto. Se eu não sentar num dado momento, colocar uma playlist que eu gosto e eu estudar e eu ter tempo de executar, de tracionar, nada funciona. Então, planejar é algo muito importante, executar é tão importante quanto. E é importante executar com processo, com método, com sistemática, porque senão tudo que a gente planejou aqui, a execução tende a falhar. E eu diria também um outro lado da moeda, tenha momentos de descompressão. Então, assim, hoje em dia a gente vive nas redes sociais, aquele momento que eu fiz até postagem recentemente no meu story sobre isso. Assim, todo mundo é o mito do super produtivo, né? Aquele cara que quando ele está correndo, ele obrigatoriamente tem que estar ouvindo o podcast, porque depois ele tem que gerar um conteúdo para colocar na rede social. Aquele cara que quando ele vai assistir algo na TV antes de dormir, no momento dele, ele tem que assistir algo que faça sentido com o momento de carreira. É como se a gente tivesse a necessidade de estar sempre gerando conteúdo, sempre sendo muito produtivo, e isso cansa, né? Eu acho que a questão, a gente precisa um pouco de futilidade, de ócio criativo também na nossa vida. A gente tem aquele domingo que a gente não está fazendo nada, está olhando para cima. Toda vez que surge Big Brother, né, tem as críticas, né? Fulano está assistindo Big Brother, o cara gosta do Big Brother, o cara gosta de assistir futebol dele, de tomar a cerveja dele. Então, enfim, tudo demais é muito, né? Então, a gente sempre tem essa ponderação. Método e sistemática demais é muito. A gente pode, inclusive, entrar num ciclo aí patológico, né? De ansiedade, etc. Então, os TOCs, né? Os transtornos obsessivos compulsivos, muitas vezes eles começam com
um excesso, obviamente, patológico de método, né? Então, o cara é tão sistematizado na cabeça dele que ele termina, de fato, tornando-se uma pessoa doente, né? Mas é importante, sim, que a gente tenha planejamento de um lado, que a gente tenha execução do outro, e que a gente tenha momentos que a gente nem está planejando, nem a gente está executando, que a gente está fazendo nada, né? A gente Nada. está curtindo nosso ócio criativo. Às vezes, vou correr, eu estou me dando uma de corredor vez por outra, e tem dia, assim, é muito do dia. Tem dia que eu coloco uma playlist que eu preciso estar mais animado, que eu preciso estar mais reflexivo. Tem dia que eu quero algo para ouvir de conteúdo mesmo, para que eu foque talvez muito mais no conteúdo do que no meu cansaço da corrida, por exemplo. Mas tem dia, meu amigo, que eu coloco chiclete com banana, tem dia. E isso não é errado. Isso não é errado, Não, com pessoal. certeza. Então, isso é correto, né? O ócio criativo é importante também. Bacana, meu amigo. Eu já fico feliz porque nessa última fala que você colocou aí, a gente já tem tema para pelo menos mais duas lives, né? Gestão de tempo, essa questão da cultura produtiva absurda que a gente vive aqui e gestão financeira, né? Você já falou também da gestão financeira. Então, eu queria agradecer a todos que estão na live, né? Tana, Luz, Fernandes Braga, Eliezer, Fábio Cerelli, Jaime, meu amigo Jaime, C. Lucena, é, Rodrigo Carvalho, Isabel, Marília Basílio, Sanderson, todos eles participando da live, Matheus, Maria Clara, Elins, Viviana Antunes, Carolina, enfim, a live foi movimentadíssima, a gente teve um público bacana, de mais de 20 pessoas em alguns momentos, então certeza todos conseguiram absorver, o conteúdo foi muito claro, muito objetivo, né? Eu queria mais uma vez, meu amigo Stefano, agradecer, eu sempre deixo a live curtinha, assim, com 40, 50 minutos, porque a ideia é que sempre fica um gostinho de quero mais, né? A gente não cansar o público, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades, falar sobre, por exemplo, gestão de tempo, que foi um tema que você já teve a oportunidade de levar lá para o escritório, de abordar isso, a questão da produtividade, a cultura do resultado, né? A cultura da efetividade. São temas que a gente já conhece, sabe que tem um impacto muito grande na carreira e são temas, vamos dizer assim, necessários para a discussão, né? Uma das ideias da próxima live, por exemplo, que ainda não está fechada, é exatamente a gente falar sobre gestão financeira da carreira. Ou seja, a gente abordar essa temática da necessidade de você ter planejamento financeiro para desenvolver sua carreira, né? Então, é algo Uhum. que faz parte. Então, mais uma vez, meu amigo, agradecer a todos que estavam na live, né? Pedir mais uma vez que aqueles que se interessaram pela temática compartilhem com os amigos, né? O Juristec, o portal Juristec está em todas as redes sociais, está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, está no LinkedIn, que é uma rede que se usa muito na parte de carreiras, né? Tá, a gente vai começar a postar alguns vídeos também no YouTube, então todos vão ver que a gente vai construir um conteúdo de qualidade que possa incrementar, né? E eventualmente depois até ter alguns elementos de descompressão, né? Como o Stefano colocou, algumas brincadeiras que têm sido frequentes no meio jurídico, algumas coisas engraçadas que possam fazer a gente realmente descontrair. Eu acho que faz parte realmente do dia a dia da gente e a gente tem que ter essa válvula de escape, senão as doenças estão aí, né? Doenças da cabeça, doença da alma, né? Algumas delas. Então, a ideia é que realmente a gente consiga ter esses momentos produtivos, né? Mas também ter momentos de mais terapia, mais conversa, mais bate-papo. Então, mais uma É vez, meu amigo, verdade. muito obrigado. Agradeço a todos que estão aqui e desejo também que as coisas continuem melhorando, né? Também é uma coisa que a gente tem hoje, né? Infelizmente, uma doença que tem assolado muita gente. Eu espero que as coisas continuem melhorando. Show de bola, João. Repito, seu convite para mim não é convite, é intimação. Então, sempre que eu tiver uma agenda, e se eu não tiver, eu vou arrumar uma agenda para você. Eu estou por aqui para gente, para gente conversar, tá? Agradecer para quem passou aí esse tempo produtivo com a gente, batendo esse papo. Repito, isso para mim é praticar propósito. Então, falar sobre isso é muito bacana e eu gosto. E um dos meus propósitos realmente é procurar
desenvolver pessoas e empresas, né? E levando em consideração que empresas são feitas por pessoas, né? Então isso é crucial que a gente esteja aqui conversando com vocês e batendo esse papo, desenhando, escrevendo para você aqui o que você precisar de mim, a gente está à disposição. Eu também deixo aqui embaixo o contato da Escopo, né? @Escopo Consultoria, com S mudo, SCOPO Consultoria. E vou deixar também o da CDL Jovem Natal, para quem gosta de empreender, @CDL Jovem Natal. Tá? Pode seguir a gente lá, tem conteúdo legal, tem conteúdo bacana também. E eu, enquanto pessoa física, me coloco à disposição de quem estava por aqui, de quem vai ouvir no futuro, para o que for necessário, para tomar um café, para a gente fazer uma videoconferência e para a gente conversar. A gente está aqui para somar. Meu amigo, tenho certeza que está no caminho certo, seu propósito, viu? Mais uma vez agradeço e desejo a todos uma boa noite. Até mais, Show, pessoal. João. Até logo. Um abraço. Tchau.